No começo de março de 2024, foi compartilhada a notícia de que a polícia de Pernambuco prendeu uma mulher acusada de perseguir, desde 2015, a atriz Débora Falabella. Essa perseguidora, segundo sua defesa, é portadora de distúrbios de origem psíquica, tendo começado a ter crises em 2013. Inclusive, por esse quadro de desordem mental, ela é aposentada por invalidez. Segundo o boletim de ocorrência registrado por Débora Falabella em julho de 2022, a perseguição começou há 9 anos. A suposta fã até mesmo viajava para assistir às peças teatrais e tentar se aproximar da atriz. Além disso, a perseguidora enviava cartas com conteúdo estranho e a cercava nos seus locais de trabalho, fosse na emissora de TV ou em teatros. Essa mulher também se utilizou de telefonemas e mensagens por redes sociais e também por aplicativos de mensagens para assediar a atriz. As tentativas de aproximação forçada envolviam situações constrangedoras e escândalos, o que levou Débora a sentir medo pela sua própria integridade psicológica e física, bem como de seus familiares e amigos. A atriz ainda esclareceu que a perseguidora tentou entrar no edifício onde ela vive. Assim, uma denúncia foi feita ao Ministério Público e nós entendemos que foi emitida uma ordem de restrição que, ao ser desrespeitada, levou à ordem de prisão da tal mulher. A Justiça também levou em conta o fato de ela não ter realizado um exame psicológico que já havia sido determinado. Os stalkers ou perseguidores se tornaram uma realidade cada dia mais comum, principalmente pela exposição de nossas vidas por meio das redes sociais. Mesmo que sejam assustadores, inicialmente muitos não costumam ser considerados como perigosos. Contudo, cabe mencionar que existem entre os stalkers aqueles que ameaçam a integridade física dos seus ídolos e, em casos extremos, chegam a matar. Então, a pergunta seria: quando a gente deve começar a se preocupar? Eu sou o Marcos e antes de continuar o nosso primeiro episódio dessa série, peço que você demonstre seu engajamento aqui com o canal, curtindo, comentando, verificando se a sua inscrição está ativa aqui no canal e, claro, entrando para o nosso clube de membros se você puder. Me marque também lá no @oinsólito na rede das fotos, que eu quero ver quem está acompanhando essa série aqui no Insólito. Marca lá, Perseguidores ou Insólito, combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. É crime perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Esse é o texto da Lei 14.132 de 2021, sancionada recentemente em 31 de março de 2021. Essa lei transforma a perseguição física e virtual de uma simples contravenção penal em crime. Ou seja, antes de 2021, um episódio de perseguição seria considerado como perturbação da tranquilidade alheia e seria associado então a uma lei de 1940, bem defasada. Então agora, acossar alguém repetidas vezes e por qualquer meio, físico ou virtual, dá multa e cadeia de 6 meses a 2 anos. Além disso, a pena poderá ser aumentada em 50% se existirem determinados agravantes. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, se for cometido por 2 ou mais indivíduos e se ocorrer com o uso de arma. Um stalker ou perseguidor também pode ser processado civilmente por danos morais. Claro que aqui estão incluídos os prejuízos à saúde mental e física e os danos materiais. Pois, em muitos casos, como provam as estatísticas, as vítimas de perseguidores acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade e até depressão. Para fugirem do assédio do perseguidor, as vítimas desistem de seus empregos e até mesmo mudam de endereço. Ou seja, grandes transtornos na vida de uma pessoa e de seus familiares. Esse tema se transformou em objeto de estudo no mundo inteiro nas áreas jurídica e de psicologia. Encontramos nas fontes pesquisadas várias menções à obra Stalking, a responsabilidade civil e penal das pessoas que perseguem obsessivamente, que é um livro de 2018 do mestre em Direito e professor Bruno Bottiglieri, que analisa a defesa dos direitos das vítimas de insistentes perseguições versus a responsabilidade civil e criminal dos perseguidores. Com todo esse
panorama em mente, cabe falar também que o projeto que deu origem a essa lei, a 14.132 de 2021, é de autoria de Leila Barros, e a senadora dedicou a aprovação dessa lei à radialista Verlinda Robles, uma vítima de stalking. Verlinda Robles está presente nas redes sociais como produtora de conteúdo digital e radialista, uma profissional atuante no Mato Grosso do Sul e reconhecida pelo seu talento, mas que passou por maus bocados por causa de um suposto fã do seu trabalho que se transformou em um perseguidor cruel e assustador. Vamos apresentar para vocês algumas das informações relacionadas ao caso da Verlinda, conforme conteúdo já publicado disponível na internet. Na verdade, foi por meio do perfil dela no Facebook que em 2019 a moça levou ao conhecimento de todo mundo o que estava acontecendo com ela há 2 anos. Uma denúncia misturada com um pedido de socorro, onde ela declarou o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo, todos saberão quem foi. Para vocês entenderem o tamanho do problema, vale saber que a Verlinda Robles é locutora há quase 30 anos, ou seja, habituada a ser conhecida ou reconhecida fora da emissora de rádio, habituada a receber carinho dos ouvintes e a interagir diretamente com eles. Assim, no começo ela pensou que fosse apenas isso, apenas mais um fã, um ouvinte que a admirava. Porém, as coisas mudaram quando esse tal ouvinte, um homem cujo nome nós não vamos mencionar. Esse homem começou a dizer que estava apaixonado por ela e, além disso, afirmar que tinha sido Deus quem havia feito o caminho dos dois se cruzar. Verlinda seria então a escolhida, a predestinada para ser mulher desse assediador. E o problema foi tomando proporções assustadoras, pois ele ligava até 25 vezes por dia no programa pedindo músicas e dedicando essas músicas a ela, a Verlinda. As investidas dele começaram a incomodar e a colocar medo em todos que viviam ao redor da radialista. E segundo os afetados, ele era debochado e irônico nas ligações. Quando perguntaram ao homem se ele entendia que Verlinda não desejava um relacionamento com ele, a resposta foi a seguinte: ela diz que não quer, mas tudo que eu faço é por amor. Quem não quer ganhar presentes? Ela deveria aceitar, não há nada de mal nisso. Eu cumpro o propósito de Deus. O perseguidor ainda explicou: quando eu a vi, Deus me disse que ela era minha prometida. E desde aquele dia eu não quero outra. Ela é a mulher certa para mim. Foi Deus quem me disse. Verlinda chegou a mencionar que é paulista, apesar de morar no Mato Grosso do Sul há anos, e seu stalker, em diversas ligações, afirmou que a tinha visto em uma praça de Birigui, em São Paulo, em 1992, quando ele ainda enxergava. Pois é, esse homem é deficiente visual, o que nos levou a pensar na existência de um cúmplice. Mas não encontramos detalhes sobre isso. Enfim, pessoal, uma situação que era para sentir medo mesmo, não é? Um cara sem noção da realidade e determinado a cumprir uma missão divina de vida, uma missão que só existia na mente dele. O primeiro boletim de ocorrência foi registrado em janeiro de 2019, quando ela descobriu um lance de alteração do endereço da fatura do seu celular, fato absurdo que a levou ao desespero e que fez ela usar o Facebook para relatar o problema pelo qual ela estava passando. Nas palavras da Verlinda, eu estava em Nova Andradina e meu celular estragou. Como minha conta estava atrasada, eu busquei no e-mail, mas não achei a fatura. Uma amiga me ajudou a procurar no site da operadora e descobrimos que a fatura do mês de janeiro estava paga. Na hora levei um susto, mas como nos últimos 2 anos eu já estava sofrendo a perseguição, ele foi a primeira pessoa que pensei. Ele tinha trocado o endereço da fatura para a casa dele. Entrei em desespero e comecei a chorar. Nessa época, o stalker morava na cidade de Costa Rica, que fica a mais ou menos 630 quilômetros de Nova Andradina, onde a Verlinda estava vivendo. Tudo lá no Mato Grosso do Sul. Muito bem. A denúncia foi feita no Facebook e teve resultados positivos, que a mulher não imaginava quando escreveu aquele desabafo. Segundo ela, foram muitos os comentários de compreensão e apoio que ela recebeu. A Verlinda se sentiu acolhida e de alguma maneira mais protegida. A postagem foi compartilhada muitas vezes, dando visibilidade nacional ao seu caso de stalking e encorajando a Verlinda a continuar a buscar proteção por meio da justiça. Assim,
O segundo boletim de ocorrência foi registrado em fevereiro, quando ela tentou a emissão de uma medida protetiva, mas descobriu que, por não ter vínculo com o autor, a medida teria de ser solicitada na justiça. E aqui uma observação, abduzidos, pois o assunto tem a ver com a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei trata da violência doméstica e familiar contra a mulher e das respectivas medidas integradas de prevenção. E pelo que entendemos, a lei não se aplica no caso de proteção de vítimas de perseguidores aleatórios. Felizmente, o trâmite da justiça foi rápido e a medida protetiva foi concedida em 15 dias. E com isso, o stalker foi notificado de que não poderia se aproximar de sua escolhida. Uma distância mínima de pelo menos 200 metros devia separar perseguidor e vítima, e também foi proibido o contato dele por telefone ou correspondência física ou virtual. Assim, após 2 anos de choro, medo e indignação, sem encontrar proteção em lugar nenhum, com essa medida cautelar, devolveram minha paz, disse a Verlinda. A Verlinda Robles ofereceu orientação para as mulheres, ou melhor, para as pessoas que passam por situações similares à sua, dizendo que o importante é denunciar a perseguição o quanto antes. Eu demorei muito para expor publicamente toda a situação pela qual eu estava passando, porém, quando eu postei meu drama nas redes sociais, eu recebi muito apoio. Vale a pena também a gente repetir que, apesar da Lei Maria da Penha não se enquadrar diretamente nesses casos, é possível a concessão de medidas cautelares e de alternativas legais disponíveis para proteger as vítimas de perseguição e assédio, independentemente do tipo de relacionamento entre vítima e agressor. Ou seja, pessoal, a justiça pode ser acionada em qualquer caso e não apenas quando a mulher se torna vítima de perseguição após o fim de um relacionamento. E claro que homens também já foram vítimas de perseguição, tanto por ex-inconformadas quanto por assediadoras desconhecidas. Essa estranha obsessão não está restrita a gênero, tá? Podemos inicialmente nos lembrar do filme de suspense criminal intitulado Atração Fatal, de 1987, cuja vítima é um homem casado e a sua perseguidora uma mulher obcecada por ele, que deseja tomar o lugar da esposa desse homem. Mas retornando aqui então ao caso da Verlinda Robles, marcante, obviamente, no cenário jurídico do país e que contribuiu para que os representantes do poder legislativo vissem a necessidade de uma lei específica para criminalizar o stalking, o perseguidor dela chegou a afirmar que não estava intimidado com o fato do assunto ter chegado até a polícia. Em abril de 2022, o homem foi condenado a 2 anos de prisão em Goiás por crime de perseguição agravado pelo descumprimento de medida protetiva que foi determinada pelo Poder Judiciário. O que dá para perceber é que o sujeito, lunático que era, meio que peitou a lei, não é? Talvez ele tenha achado que 2 anos são relativamente curtos, não é? Talvez seja. Mas já é um começo nessa lei de 2021 para ir maturando, lapidando essas questões, para quem sabe também ter um peso maior. Porque, como vimos no caso aí da Verlinda, até então, felizmente, tudo terminou com esse assédio virtual por telefonema, né? Mas tem casos muito mais graves do que esse, onde o perseguidor chega a coisas piores. Então, apesar de ser um começo, talvez careça aí de algumas lapidações. E se você, seguidor do canal, está nesse momento refletindo sobre o assunto e se perguntando se algumas situações pelas quais você está passando poderiam ser identificadas como perseguição, nós destacamos as palavras da promotora de justiça e escritora, a doutora Ana Lara Camargo de Castro. A linha divisória entre o contato tolerável e o abusivo é o caráter indesejável da abordagem. Ou seja, a lei não prevê um número mínimo de ligações ou mensagens para se considerar a abordagem ilegal. Para nós, isso quer dizer que quanto antes ocorrer a denúncia, melhor. A vítima pode colocar limites e informar ao perseguidor que fará um boletim de ocorrência do fato. Para a doutora Ana Lara, esse é um mal que deve ser combatido antes que a perseguição se transforme em algo ainda pior.
Luciana Gerbov, que também é jurista e escritora especialista sobre o assunto, orienta que ao desconfiar de que está sendo vítima de um stalking, a pessoa deve reunir evidências dessa perseguição e ir a um cartório fazer uma ata notorial, que é uma espécie de histórico de ofensas e agressões, e registrar um BO na delegacia mais próxima. Isso é necessário pois existem muitos perseguidores com relatos de agressões físicas contra a vítima, atual companheira ou companheiro da vítima, seus familiares e até animais de estimação. Não é apenas em filmes que um stalker pode chegar ao ponto de matar. Mais um detalhe importante para quem está seguindo as histórias de true crime e pode estar se perguntando se o perseguidor é doente mental ou não. No caso da stalker da Débora Falabella, caso recente que abriu esse episódio, a pessoa é doente e até está internada em uma clínica para tratamento psiquiátrico. Pelo menos isso é o que aparece em todas as notícias sobre esse caso. Mas a maioria dos stalkers, salvo raras exceções, não tem diagnóstico psiquiátrico. Eles sabem o que estão fazendo. É isso que garante o Dr. Daniel Martins de Barros, médico psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Dr. Daniel ainda orienta que se comunique às autoridades a ação de perseguidores. E como podemos ver, todas essas autoridades especialistas no assunto recomendam que a primeira coisa que se deve fazer é realmente dar publicidade ao fato. E mesmo que as estatísticas apontem que apenas 25% dos casos a perseguição se transforma em violência física, naturalmente a vítima não deve esperar para saber se ela estará dentro desse percentual, não é? Mesmo porque 25% é muita coisa, não é? Não sei para vocês, mas para nós aqui é assustadora a ideia de que uma vítima em 4 que são perseguidas sofrerá alguma agressão. Ou seja, um stalker nunca deve ser subestimado. Os especialistas do assunto já conhecem bem o perfil dos stalkers e eles são classificados em grandes grupos. Vejam só, indivíduos inconformados com o fim de um relacionamento. Eles não sabem lidar com a frustração, são responsáveis por muitos feminicídios. Pessoas ressentidas que perseguem por vingança, pessoas carentes que têm paixão platônica, pessoas iludidas que acreditam que seu amor é correspondido e os predadores que perseguem suas presas com intenções de satisfação sexual por meio de violação e abuso. E aqui, nesse ponto do episódio, cabe uma frase meio clichê, mas cheia de verdade. Conhecimento é poder. Então é necessário reconhecer e responder adequadamente ao stalking, jamais esquecendo que esse crime de perseguição, na maioria das vezes, ocorre em associação com outros crimes. Em nosso próximo episódio dessa série, vamos conversar com a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e escritora, a doutora Ana Lara Camargo de Castro. E como nosso compromisso aqui no canal vai além do simples fato de relatar histórias de crimes reais, o que nós podemos propor é que vocês encaminhem perguntas e considerações suas, nossos seguidores, para a doutora Ana Lara. E assim, no próximo episódio a gente tenta responder a maioria delas para vocês num bate-papo com a doutora Ana Lara. Tanto a Verlinda Robles como as demais vítimas de perseguição, nosso profundo respeito e solidariedade. O canal permanece aberto para receber os relatos pessoais dos nossos seguidores e, na medida do possível, contribuir com a divulgação de informações úteis e inspiradoras de pessoas que enfrentam situações como essas, relatadas no episódio de hoje. Vocês não estão definitivamente sozinhos. Caso tenham apreciado o conteúdo de hoje, colaborem com o canal deixando um comentário, um like e se inscrevendo. Agradeço imensamente a sua companhia e espero vê-los no próximo episódio.